E 8 minutos, a reunião entre Lula e Trump, claro que provocou forte repercussão entre aliados e opositores aqui no Brasil. O encontro buscou discutir a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Entre governistas, claro que o tom foi de muita celebração. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a reunião representa a volta de um Brasil que fala de igual para igual com o mundo e ironizou os bolsonaristas, dizendo que deve ser duro ver o ídolo deles recebendo Lula com respeito. Na oposição, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL do Rio, que vive nos Estados Unidos, chamou Lula de ex-presidiário e disse que o tema Jair Bolsonaro o incomoda, principalmente ali no momento em que os jornalistas perguntaram sobre Bolsonaro. A gente observou um presidente Lula bastante incomodado, ali o corpo falando muito, enquanto Donald Trump fez elogios, mas foi bem curto, digamos assim, na sua fala. 8 horas e 9 minutos, vamos acompanhar então na tela algumas dessas reações de políticos da direita e da esquerda repercutindo essa reunião muito esperada e rodeada, claro, de muita expectativa, principalmente em relação à queda do tarifaço de 50%, que prejudica bastante a nossa economia. Aqui o Ceará, por exemplo, vários produtos que deixaram de ser exportados justamente porque não seria rentável diante aí de todas essas tarifas cobradas pelos Estados Unidos. 8 horas e 9 minutos. Estou aqui então aguardando as reações na tela. Vou trazer mais uma parcial da nossa enquete. O que a gente está perguntando hoje? Você acredita que após o encontro entre Lula e Trump, o tarifaço vai ser derrubado? A maioria aqui continua otimista, 46%, 23% dizem que não, 31% dizem que talvez. Já temos aqui também algumas participações. Temos aqui o Lef Treinamento dizendo o seguinte: não confio plenamente em nenhum político, sobretudo os do Brasil, onde 50% do povo vivem em meio a esgoto, não tem saneamento básico e onde o saneamento básico é privilégio de poucos. É verdade, a LF tem esse grande problema no nosso país, né? Não oferecemos o básico à nossa sociedade, que é o saneamento. Temos aqui o Roberto Kleiber já participando com a gente. Bom dia, diretamente de José Walter City. Ele botou aqui na sigla, mas eu consegui aqui decifrar. Roberto, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos sorrir, a semana 44 de 2025 está apenas começando. Roberto, que faz uma contagem então das nossas semanas, 44ª semana de 2025, ano que está passando voando, né? Já já tem aí Natal, Réveillon e também, ano que vem, eleições para escolhermos aí o próximo presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Tá aí então na tela uma das primeiras reações. Vamos ampliar para a gente acompanhar a fala do deputado federal afastado Eduardo Bolsonaro. Qual foi a frase então de Eduardo Bolsonaro? Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas, pergunta Eduardo Bolsonaro, mas, na verdade, segundo o nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Bolsonaro não foi tema dessa reunião a portas fechadas, que durou cerca de 50 minutos. Em publicação nas redes sociais, vamos já falar sobre a reação do próprio Lula, mas temos mais reações aí na tela. Alexandre Silveira afirmou o seguinte: na Malásia, o presidente Lula se reuniu com Donald Trump para discutir a agenda econômica Brasil-Estados Unidos. O Brasil retoma o diálogo com o mundo sob a liderança de um verdadeiro estadista, destaca Alexandre Silveira. Temos o deputado federal por Minas Gerais, Rogério Correia, também analisando esse encontro. Com Lula, o Brasil é soberano. Após conversa entre Lula e Trump, Brasil e Estados Unidos iniciaram neste domingo, dia 26, as negociações para suspender o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. Com Lula, o diálogo volta a abrir portas e o Brasil retoma o seu protagonismo no mundo, é o que destaca Rogério Correia. 8 horas e 13 minutos. Líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, também analisou esse momento tão esperado. O encontro entre Lula e Trump na Malásia simboliza a volta de um Brasil que fala de igual para igual com o mundo. Lula foi firme ao cobrar o fim das tarifas abusivas impostas pelos Estados Unidos e deixou claro que o país
país está aberto ao diálogo. Quem defende a soberania negocia com altivez e firmeza. As equipes dos dois governos começaram a negociar imediatamente um novo acordo comercial capaz de proteger os empregos e a indústria nacional. Lula age com pragmatismo e responsabilidade, buscando saídas concretas para revogar as sanções políticas e econômicas sem abrir mão da autodeterminação do Brasil. E dá para imaginar o clima na família Bolsonaro neste domingo. Ver o ídolo deles recebendo Lula com respeito, depois de dedicarem anos de bajulação e subserviência, deve ser um golpe duro no orgulho da turma que sonhava com um Brasil colonizado, destaca Lindbergh Farias. Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição, líder do PL na Câmara dos Deputados, disse o seguinte: para aqueles que diziam que o tarifaço era culpa de Eduardo Bolsonaro, hoje fica provado que nunca foi. Há meses o Brasil paga o alto preço da falta de humildade de um descondenado presidente arrogantemente que não quis negociar logo o tarifaço. Hoje está provado que a culpa é do descondenado Lula. Sóstenes talvez ignore as várias tentativas que o Brasil teve de tentar fazer essa negociação com os Estados Unidos, mas as portas ficaram fechadas. Coronel Crisóstomo, na cara do Lula, Trump rasga elogios a Bolsonaro e chama-o de grande homem. Parece que a reunião não saiu como o Barbudinho esperava. A imprensa ontem correu para dizer que Bolsonaro era página virada para Trump. A imprensa militante é um câncer, reclama Coronel Crisóstomo, destacando aí realmente essa fala que Trump fez antes do início da reunião a portas fechadas. 8h15, o próprio Eduardo Bolsonaro. Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia, a capacidade de Trump se colocar no lugar de Jair Bolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá. Faça a leitura corporal. A leitura que ele faz é de Trump com o corpo inclinado para frente e o atual presidente Lula ali, encostado, com as pernas cruzadas. Tem gente que afirma que é o contrário, Teve até outras interpretações dizendo quem é o chefe dessa reunião e Lula muito à vontade. Essa foi outra reação de Eduardo Bolsonaro. A primeira você já acompanhou aqui com a gente. 8h15, temos também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Cumprimento os presidentes Lula e Donald Trump pelo importante encontro de ontem. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a história agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio. A Câmara continua à disposição de nossa diplomacia, votando, no caso, assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir o país. Foi essa a reação de um dos líderes aqui dos nossos poderes da Câmara dos Deputados. A senadora Damares Alves também foi às redes sociais, disse o seguinte: então, na agenda com o presidente Trump, o Lula teve que explicar sobre o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro no Brasil. Então, quer dizer que o Lula tentou convencer o presidente Trump que o presidente Bolsonaro era um nada? Rindo, destacou Damares Alves. Na verdade, Lula teve que explicar para o presidente Trump os anos que ele passou preso. Trump nem sabia. Inclusive, houve aí um momento até de solidariedade de Trump em relação a Lula. Senador Humberto Costa, garantindo nosso lugar entre as grandes nações. O Brasil de Lula crescendo e se fortalecendo no mundo com respeito e soberania, destaca o senador Humberto Costa. 8h17, vamos então aqui começar a analisar